Shalom e bem-vindos de volta ao Israel com Aline. Hoje nós estamos de volta na região do Mar Morto, que é uma zona bíblica e profética. E nós vamos conhecer a fundo os Bolanes, que são essas crateras que estão se abrindo aqui na região do Mar Morto. E vamos ver a destruição e também a vida que elas estão trazendo aqui à região. E vamos entender como tudo isso se conecta às profecias de Zacarias e Ezequiel. Então, se vocês estão preparados, vamos começar. Nós estamos agora na região do Mar Morto, que é o local mais baixo do mundo. Nós estamos 430 metros abaixo do nível do mar. E aqui, nos últimos anos, muitos fenômenos diferentes começaram a acontecer. Vocês podem ver aqui atrás de mim que parte das plantações de tamareiras completamente morreram. Vocês podem ver que não sobrou quase nada delas. Vejam aqui, onde a estrada simplesmente colapsou. E tem muitos fenômenos aqui diferentes, mas principalmente parte deles são perigosos. É proibido chegar até eles, tem placas aqui em volta dizendo que não se pode chegar. E por isso, para a gente poder filmar e mostrar tudo isso para vocês, a gente precisa de um especialista, uma pessoa que consiga nos conduzir em segurança numa zona tão perigosa. E por isso eu quero chamar de volta aqui no canal o Shlomi Lubaton. Oi. Shalom! Shalom. Oi, gente! Então, dei shalom para o Shlomi. Ele aqui é um especialista, ele conduz também muitos cientistas e pesquisadores que tentam entender todos esses fenômenos e por isso, para a gente estar em segurança, a gente está aqui e muito obrigada por estar com a gente de novo. Então, vamos começar? Vamos começar. Vamos lá. Vamos. Uau, é bem surreal estar entrando dentro de um Bolane, ainda mais um como esse, que a estrada completamente desmoronou. Mas eu queria saber para onde nós vamos agora. אנחנו עכשיו הולכים לכפר נופש שהיה פה עין גדי, שהוא קרס, הכל קרס לפני מספר שנים, ורואים איך אלוהים העלים את כל הכפר, איך הוא מחליט לבלוע את האדמה, לבלוע את כל מה שנמצא מעליו. אני אראה לך עכשיו איך בתים שלמים נפלו למטה לתוך האדמה ונעלמו, כאילו לא היו מעולם. אני אראה לך איך תחנת דלק שהייתה פה נמחקה לגמרי. É tão recente esse fenômeno que quando eu estava vindo para cá, eu estava olhando no celular um lugar para parar, para comer alguma coisa, e eu olhei e ainda tinha o posto de gasolina e o telefone dele. Quer dizer, se tu olha na internet e coloca o nome do posto de gasolina, ele ainda aparece, apesar de ele estar em ruínas. Então vamos ali subir com cuidado, mas vamos subir para ver o que sobrou desse lugar. Vejam que lugar impressionante a gente está, parece uma cidade fantasma. Toda essa zona teve que ser abandonada por causa dessas crateras gigantes que se abriram. E isso tudo é um fenômeno muito novo. Aquela estrada que a gente viu colapsou no ano de 2018. Mas por que tudo isso aqui está acontecendo? Por que essas crateras estão se abrindo? E o primeiro motivo que isso está acontecendo é porque o nível do Mar Morto está baixando. Quando eles construíram toda essa zona aqui, isso aqui era uma zona de veraneio, tem aqui vestiários, tudo que a gente precisa, o Mar Morto chegava até aqui, poucos metros. E vejam agora, lá no fundo, a altura que ele está. Quer dizer, o Mar Morto ele está secando. Hoje em dia ele seca mais de 1 metro por ano. E agora, Shlomi, nos conta por que isso está acontecendo, por que o Mar Morto está secando. ים המלח ירד כ100 מטר גובה והוא נסוג לאחור כ1 קילומטר. כל התופעה הזאת קורית כתוצאה מכך
כולם לוקחים את המים המתוקים שמגיעים אל הים. אנחנו לקחנו את נהר הירדן, והירדנים לקחו את ההרנון, והמצרים והסורים והלבנונים, כולם לוקחים את המים בשביל לשתות, וכך יוצא שהים שלנו הולך ומתכווץ, הולך וקטן, וכל תופעת הבולענים התחילה כתוצאה מנסיגת הים. Então, esses bolânios gigantescos que estão se formando, isso nos conecta, pessoal, não sei se vocês já estão aí ouvindo, mas isso nos conecta com as profecias bíblicas de Zacarias e Ezequiel. E agora o que a gente vai fazer? A gente vai sair aqui dessa zona de destruição e a gente vai seguir na continuação para ver mais bolânios e ver ainda mais fenômenos que estão acontecendo aqui. A destruição, a beleza deles, mas também a vida renascendo aqui. E aí a gente vai começar a realmente ver o início do cumprimento de muitas profecias bíblicas. Mas antes de eu falar tudo isso aqui, vamos realmente seguir, porque de verdade, hoje a gente vai mostrar coisas que são inexplicáveis para vocês. Vamos lá? Vamos. E a gente falando da vida aqui nos bolânios, vejam quem acabou de chegar. Tem um grupo aqui de Yelim e eles vieram entrar nos bolânios para comer justamente nessa região cheia de destruição que a gente está vendo. A gente está vendo a vida também entrando aqui. Pessoal, a gente está chegando perto do Mar Morto e cada vez aqui os bolânios são maiores. אז אליני, אנחנו באנו עכשיו לבולענים שהם מלאים במים, בולענים שמגיעים ל-100 ו-200 מטר והכל מים צבעוניים. אליני, בואי תראי את היופי הזה. מה רבו מעשיך, אדוני? מים שחורים שיוצאים מהאדמה. תראו את הגודל הזה. תראו את היופי הזה, אי אפשר להעביר כזאת עוצמה בתוך הסרט. זה מדהים, זה פשוט וואו אחד גדול. אליני, בואי תראי את זה מקרוב. Uau, é realmente incrível. Eu não sei se dá para passar na câmera tudo que esse lugar é. Aqui, se a gente olha o chão, ele é de sal puro. Aqui o que a gente consegue ver é o chão e as rochas e o tamanho disso aqui, as formações que a gente vê é realmente indescritível esse lugar. E esse aqui é o primeiro bolane entre vários que a gente ainda vai mostrar para vocês. Shlomi, a gente chega aqui e a gente está vendo esse bolane aqui de água preta, completamente preta. Por que a água é dessa cor? אז אלה מים שחורים, אלה מים עם גופר. הגופר הזה עוד היה קיים פה מתקופת התנ"ך. Então aqui tem piche, e o que o piche tem a ver com a Bíblia? Tem uma passagem muito específica no livro de Gênesis que fala que Deus ordena a Noé a pegar madeira de gofer para construir a arca. O que é madeira de gofer? Gofer é piche. Então uma das interpretações desse texto é que ele pega a madeira coberta com piche para fazer a arca impermeável. Então a gente vê que o material já era conhecido nessa região naquela época e já era usado. Uau! Olha aqui, pessoal, olha a terra como ela é. Estão vendo? Esse lugar tem algumas coisas bem diferentes. Ai, ali o Shlomi falou, parece como um colchão de água. Mas vamos lá. Nós estamos falando do que está acontecendo aqui na região do Mar Morto nos dias de hoje. Mas para entender tudo o que está acontecendo aqui, a gente tem que voltar na história. Voltar a mais de 3.600 anos atrás, quando toda essa região era verde e cheia de vida. Eu sei que é um pouco difícil de imaginar, onde hoje em dia a gente vê enxofre, sal, calor, destruição.
que era um local verde, mas a Bíblia nos conta que aqui era como o Jardim do Éden. O que aconteceu? Aqui na região tinham 5 cidades que faziam mal aos olhos de Deus. E Deus manda uma grande destruição para essas cidades e para toda a região. A região vai ser destruída com fogo e enxofre, o que a gente ainda vê aqui até os dias de hoje. E o local vai ficar desolado, nada cresce aqui. Vejam que não tem absolutamente nada. As temperaturas aqui no verão podem chegar a 50 graus. A salinidade não permite que nada cresça nem viva aqui, nem no sal em volta e muito menos dentro do Mar Morto. E por isso, quando a gente lê as profecias de Zacarias e Ezequiel que falam que essa região vai voltar a ter vida, a maior parte das pessoas duvidavam. Não faz sentido, olhando esse terreno, olhando esse mar, que aqui volte a ser verde. Mas muitos fenômenos que aconteceram e que estão acontecendo nos últimos anos, eles estão justamente ligados a essas profecias. Vamos ouvir as profecias e aí vamos ver elas na prática e aí vocês decidem se elas são realmente o cumprimento dessas profecias bíblicas. Então disse-me, estas águas saem para a região oriental e descem ao deserto e entram no Mar Morto, e sendo levadas ao mar, as águas tornarão-se-ão saudáveis. E será que toda a criatura vivente que passar onde quer que entrarem estes rios viverá, e haverá muitíssimo peixe, porque lá chegarão estas águas e serão saudáveis. E viverá tudo por onde quer que entrar este rio. Também os pescadores estarão em pé junto dele, desde En-Gedi até En-Eglaim. Haverá um lugar para estender as redes, e o seu peixe, segundo a sua espécie, será como o peixe do mar grande, em multidão excessiva. Mas os charcos e os seus pântanos não tornarão-se-ão saudáveis, serão deixados para sal. E junto ao rio, à sua margem, de um e de outro lado, nascerá toda sorte de árvore que dá fruto para se comer. Naquele dia também acontecerá que sairão de Jerusalém águas vivas, metade delas para o mar oriental e metade delas para o mar ocidental. No verão e no inverno isto sucederá. אליני, אני רוצה להראות לך תופעה מאוד מיוחדת. חופים שלמים של פניני מלח. חופים שלמים של עושר לבן, של יופי. זה ממש כמו פנינים. Pessoal, parecem umas pérolas isso, ó. E pessoal, isso aqui é tudo sal, tudo que a gente está vendo em volta de nós é sal, as paredes, as pérolas, e aí a gente entende porque também a Bíblia chama esse lugar de Yam HaMelech, o mar de sal, justamente por causa da quantidade de sal que tem aqui nessa região. Em português a gente chama toda essa zona aqui de o Mar Morto. Em hebraico seria Yam HaMavet. Mas a gente não chama essa região de Mar Morto porque a gente sabe que ela no momento não tem vida, mas pelas profecias futuras vai ter. E por isso eu quero perguntar para vocês, que nome vocês querem dar a esse lugar aqui o dia que ele voltar a ter vida? E uma coisa mais ainda interessante é que nós estamos no Mar Morto e ele é dividido. Parte do Mar Morto está em Israel e o outro lado do Mar Morto, onde a gente consegue ver as montanhas, está a Jordânia. Mas todos esses fenômenos que a gente está falando, das pérolas de sal, dos bolanhos, das crateras, de tudo isso que a gente está falando, dos peixes, tudo é só do lado israelense. Não tem no outro lado. Tem peixes do lado? Não. Tem bolanhos na Jordânia? Tem muito um pouco. Quer dizer, tem quantos lá? Sim, máximo. Então, a gente está falando de pouquíssimos bolanhos. Em quantos tem aqui do lado de Israel?
9.600. Todo dia vai abrir 2 bolanhas. Todo dia 2 bolanhas. Então 9.600 aqui do lado. Parte deles já tem água, parte deles tem água doce, parte deles tem peixes. A gente também aqui no final do vídeo, a gente vai até lá mostrar de novo os peixes para vocês. Mas quer dizer, todos esses fenômenos que estão acontecendo no Mar Morto estão acontecendo só desse lado. Então a gente pode ver que quando as profecias elas se referem não ao Mar Morto só, mas quer dizer ao Mar Morto do lado onde o povo de Israel vive até os dias de hoje. Sim. Tem mais coisa pra gente ver? Tem mais muitas coisas. Vamos, gente. Vamos lá. Mas deixa eu... אליני, תסתכלי, הגענו לנביאה, הגענו למאיפה שהמים יוצאים מהאדמה. Uau, vejam isso aqui, pessoal. Eu tô literalmente na nascente. Aqui a água nasce, quer dizer, a água vindo de Jerusalém, ela surge aqui. Ela é água doce e ela é quente. Então a água quente aqui, a água doce de Jerusalém, ela se mistura com o enxofre e ela nasce aqui. E vejam onde a gente está, pessoal. Isso aqui não é simplesmente uma nascente, isso aqui é uma nascente dentro de um bolaine. Tudo isso aqui em volta, vejam que a gente está realmente numa cratera. Então esse bolaine surgiu e aqui começou essa nascente. E uma coisa que eu não entendi é por que tem todos esses plásticos aqui, ou essas lonas. בני האדם רצו לעצור את הקריסה של הבולענים, אז הם מתחו יריות, הם חשבו שהם יכולים לתפוס את החול. אבל הכוח של אלוהים הרבה יותר גדול מבני האדם, והם לא הצליחו להרוס את מה שהוא בנה. Quer dizer, as pessoas vieram aqui, fizeram cientistas, porque no final das contas os bolaines são um fenômeno perigoso. Eu entendo isso, então eles estavam tentando evitar tudo isso e botaram essas lonas, cobriram tudo isso, mas em vão. Como vocês podem ver, a nascente está aqui e ela cria esse rio que corre até o Mar Morto. Então a gente vê todas as peças se encaixando e o bolaine continua se abrindo na realidade. O que a gente está vendo, pessoal, são muitos fenômenos que parecem naturais, mas que esses fenômenos todos estão se encaixando com o que as profecias falam. Então realmente pode ser que a gente esteja presenciando com os nossos próprios olhos o início do cumprimento das profecias bíblicas ainda na nossa geração. Profecias que foram escritas há 2.600 anos atrás. Então, agora basta esperar e ver, porque isso é um fenômeno muito, muito rápido. Quantos bolaines abrem aqui por ano ou por dia? Todo dia vai abrir dois bolanhas. E agora tem 9.600. Então, já tem 9.600 bolaines, 2 a cada dia. Quer dizer, realmente a nossa geração está presenciando tudo isso. E a pergunta é como isso vai se desenvolver nos próximos anos e realmente só Deus sabe. Toda essa região que eu estou caminhando agora, tudo isso aqui e muito mais era coberto pelo Mar Morto até menos de 100 anos atrás. O Mar Morto ele recuou e começaram a abrir bolaines aqui na região. A gente consegue ver os bolaines lá atrás. Mas o fenômeno diferente que está acontecendo nos últimos anos é, além dessas crateras se abrirem, a vida começou a nascer aqui em volta, justamente como os profetas já previram. Dentro do Mar Morto, no momento, não tem vida nenhuma. Mas aqui em volta do Mar Morto, a vida está crescendo. Onde há poucos anos atrás o Mar Morto estava, agora está se enchendo de vida. E a gente vai se aproximar agora daqueles bolaines e buscar dentro deles peixes para mostrar para vocês. Mas a gente vai ver exatamente como a gente vai fazer isso, porque como vocês podem ver, tem muita vegetação crescendo aqui em volta. Então a gente vai ter que dar um jeito de cruzar por essa vegetação para chegar até lá. Mas vamos chegar e ver os bolaines aqui da região do Mar Morto. Vamos lá. E vejam que entre todas essas plantas que estão nascendo aqui,
parte delas são comestíveis. Uma delas é essa aqui, ela se chama maluach, que em hebraico significa literalmente salgada. Então vocês podem ver aqui as folhas de maluach e a gente pode simplesmente pegar elas e comer. A gente tem plantas comestíveis aqui em volta do Mar Morto. E o maluach, inclusive, ele era comido na época da Bíblia, era conhecido como a comida dos pobres. Então, é uma comida bem simples, mas é gostoso, pessoal. Então, vamos comer um pouquinho de maluach e vamos seguir caminhando. אליני, אז עכשיו למעשה אנחנו הולכים לעבור דרך כל הצמחייה הזאת ולבנות את הדרך שלנו עד שנגיע לבולענים של המים המתוקים שיש שם חיים. Pessoal, vejam aqui a vida que está crescendo, que está dificultando o nosso caminho também, mas vejam aqui a quantidade de vegetação, vocês podem ver que as árvores são bem mais altas que eu, inclusive. Vamos ver a vida. Vamos, Aline, vem. Tá um pouco perigoso aqui. Vamos ver o que vamos fazer. A gente agora tá com pressa, pessoal, porque tá chegando o final do dia. O sol daqui um pouco vai se pôr e aí a gente não vai mais conseguir filmar os peixes para vocês. Então vamos lá. Pessoal, vejam que a gente está bem do ladinho do Bolani e a gente consegue ver que tem um monte de peixes aqui, peixinhos pequenos. Vamos ver se eu consigo mostrar eles para vocês de perto. Opa, opa. Ah. Ai. Ok. Vocês conseguem ver que toda essa área aqui, pessoal, tem os peixes. E isso aqui é a vida, quer dizer, a gente consegue ver vegetação, a gente consegue ver peixes. Ainda não são peixes grandes, mas só pelo fato de a gente ter vida aqui no Mar Morto é impressionante. E vocês podem ver que no momento eu tô atolada na lama. E isso é importante porque a profecia também fala sobre essa lama. Ela fala que os lamaçais vão continuar aqui até os dias de hoje. Vejam que incrível, pessoal, esses peixinhos. Vocês estão conseguindo ver eles bem? E dá para ver que não é um ou outro peixe só. Tem uma quantidade enorme aqui nadando do meu lado. Terra firme. E pessoal, pensem que tudo isso que eu estou mostrando para vocês é novo. Os bolanes não existiam até pouco tempo atrás. Então toda essa região, pessoal, tudo que a gente está vendo são fenômenos novos. Uou. Shlomi. Ai, só um segundo, pessoal. Calma. Ai, calma. Então, aqui. Shlomi, me ajuda, pelo amor de Deus. Então, como o profeta falou, na realidade, que os lamaçais iam continuar. Eles estão aqui até os dias de hoje. Mas vamos ver agora mais dos peixes da profecia. Vejam a beleza desse bolani. Vamos entrar agora. Uou.
Vamos entrar agora nele, filmar para vocês e entender as últimas coisas que a gente precisa entender sobre essa profecia bíblica. Pessoal, vamos agora sair aqui da água. Aline, água doce ou salgado? Aqui a água é doce. Opa, eu tô achando aqui já a lama. Não consegui sair. A gente conseguiu ver os peixes, que é o que importa. Opa. Pessoal, vejam o meu estado. Enquanto eu tô assim, vejam a limpeza do Shlomi. Não tá 100% limpo, mas aqui Tá compara. frio. Tá muito frio. Da última vez que a gente veio filmar aqui, tava o auge do verão, em julho, agosto, e tava bem quente, tava passando os 40 graus. Hoje a gente decidiu vir no inverno e tá frio. Ainda mais a água, mas realmente vou mostrar para vocês. Eu quero agradecer a todo mundo que assistiu o vídeo, convidar todo mundo a se inscrever aqui no canal e também acompanhar o Shlomi nas redes sociais. Obrigado. conta aí pro pessoal tuas redes. אתם יכולים לעקוב אחריי באינסטגרם חבל ארץ שלומי לובטון, ואני מראה לכם הרבה סרטים על ארץ ישראל, אקסטרים וכל היופי שיש בארץ ישראל. Então, pessoal, acompanha o Shlomi, acompanha a mim. Um grande beijo, a gente se vê na próxima. Te amo, Genshi.